Bom dia para você que está aqui nessa manhã conosco. É com muita alegria e expectativa para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas que estamos aqui. O Salmo de número 9, versículos 1 e 2, eles nos ensinam o seguinte: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Senhor tem feito maravilhas na sua vida. Você tem motivos para render graças, para agradecer, para cantar ao Senhor. Eu tenho certeza que sim, que apesar de muitas dificuldades que estamos enfrentando, nós temos muitos motivos para louvar, para bendizer, para cantar ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Então quero te convidar a fazer isso agora, a se concentrar aí na sua casa, deixar um pouco outras tarefas que você está envolvido, né? Deus está fazendo nesse momento, mas preste atenção, vamos cantar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos celebrá-lo pelo bem que Ele nos tem feito e vamos ouvir a sua palavra, porque o Deus do universo, o Senhor dos senhores, deseja falar de maneira muito gentil e graciosa ao seu coração nessa manhã. Então vamos falar com Deus e vamos pedir para que o teu Espírito nos abençoe e fale conosco. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui com expectativa, Pai, com alegria, porque estamos diante do Deus Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estamos diante do Senhor, Pai, que é aquele que nos ama, que se entregou por nós e que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Senhor, nós queremos cantar, nós queremos orar, nós queremos ouvir a sua palavra. Por isso, use desses momentos para falar conosco, para nos fortalecer, para nos edificar, para nos abençoar, para nos curar, Pai, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e amigos, nós os saudamos com a paz do Senhor. Esperamos que todos vocês estejam bem, gozando de saúde e de tranquilidade, dessa paz inefável do Senhor, né? Que excede todo entendimento. Mesmo diante das circunstâncias difíceis ao nosso redor, que possamos ter os olhos no Senhor e na esperança que Ele nos traz. Nós vamos fazer a leitura que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. E dessa maneira vamos iniciar esse nosso momento de louvor a Deus. O texto fala sobre a supremacia de Cristo. E Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Que belo texto, que de fato sirva para nossa edificação. A Cristo, que é a representação visível do Deus invisível, é o alvo de toda a criação e herdeiro de todas as coisas. Que Ele, de fato, seja o Senhor das nossas vidas, em tempos como esses que estamos vivendo e sempre, a cada dia. Nós vamos orar pedindo que o Senhor fale aos nossos corações e que estejamos de verdade abertos para adorar ao Senhor nesse instante. Vamos orar? Pai amado, te louvamos, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para prestar-te culto
e iniciarmos nossa semana com as Tuas bênçãos e a Tua presença em nossas vidas. Por isso, queremos, nesse momento, entregarmos a Ti em coração, em espírito, em mente, para que o Senhor nos abençoe e que possamos render-te graças, louvor, que o Senhor possa nos orientar em todos os momentos deste culto. Oramos não por nós, mas no poder do nosso Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a supremacia. Amém. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Nós vamos fazer a leitura agora que está na carta de João, capítulo 6, versículos 66 a 68. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Quando pensamos que tantas vezes somos vulneráveis e desistimos, mudamos de ideia, né? Assim como alguns dos discípulos, alguns dos seguidores de Jesus naquela ocasião desistiram de acompanhá-lo, mas naquela ocasião Simão Pedro, reconheceu que só o Senhor Jesus é quem tinha as palavras de vida eterna. Só Ele é quem deve ser seguido, obedecido por nós. Só Ele que veio, sofreu, morreu, foi traspassado pelas nossas transgressões, né, moído. O seu corpo sofreu ali no madeiro, ali na cruz, para mostrar o maior amor que existe. Só Ele é digno de toda honra e toda glória, hoje e sempre. É o que diz esse cântico. E através dele nós vamos engrandecer o nome do Senhor e louvar ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez por nós. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
ressuscitou, digno é Senhor. Oremos. Senhor amado, glorificamos o Teu nome e rendemos-Te toda glória hoje e sempre, porque só o Senhor é digno, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração. Queremos dizer que amamos ao Senhor e queremos caminhar contigo, Deus, dependendo de Ti, Te buscando mais e mais. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. E mesmo sem merecermos, mesmo falhando tantas vezes, mesmo sendo vulneráveis, mudando de ideia, o Senhor nos tem alcançado com a sua graça. Obrigado, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor nos tem amado, nos tem sustentado, mesmo em tempos tão difíceis, mesmo em momentos de tribulação, de insegurança. O Senhor tem sido maravilhoso, ó Deus, para conosco. Obrigada pela saúde, obrigada pelas bênçãos cotidianas, obrigada por tudo, ó Deus. Agradecemos-Te por cada bênção e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e nos encher do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, realmente maravilhoso. E lá em Romanos 6, a Bíblia nos fala, a palavra nos diz que devemos e estamos mortos para o pecado, porém vivos em Cristo. É o que diz Romanos 6, a partir do versículo 8 até o 11, onde nós lemos: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por causa dessa linda vitória de Cristo, de vivermos em Cristo, é que podemos cantar alegremente esse próximo hino, porque Ele vive, e por isso podemos ter a esperança no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive,
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você que nos visita essa manhã, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você participando deste culto conosco via o nosso canal do YouTube. É uma alegria muito grande ter você e a sua família aqui e que o Senhor fale ao seu coração, te abençoe, em nome de Jesus. E você, família da IPBG, é muito bom também ter vocês conectados com a gente aqui. Estamos com muita saudade de estarmos juntos no nosso templo, na nossa igreja, de abraçar, de rever, né, de uns aos outros. Mas fiquem firmes, que o Senhor abençoe, cure, renove as forças, a alegria, a vida de vocês. Quero orar agora pelas nossas crianças e também pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Então aí onde você está, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado pelo tempo que nós já tivemos de louvor, de cantar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor já nos abençoou, já tem falado com a gente. Mas logo mais nós vamos ouvir a sua palavra. Oh Deus, que teu Espírito Santo prepare o nosso coração para receber, para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Nós queremos e nós precisamos ouvir a sua voz, então fale conosco, fale com a nossa igreja, fale com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. E eu peço, Deus, pela família daqueles que nos visitam, oh Pai, que o Senhor abençoe suas vidas, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe seu trabalho, a sua saúde, os guarde e os proteja em nome de Jesus. Que o Senhor fale, Pai, aos seus corações nessa manhã. E também oramos pelas famílias da nossa igreja. Quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado das famílias da nossa igreja nesse período que a gente está vivendo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é fiel e o Senhor é bom para com a gente. Eu peço para que o Senhor continue cuidando de cada família, Pai, que tem nos acompanhado aqui. Abençoe, Deus. Renove suas forças. Dê perseverança, dê graça, dê alegria. Dê, Pai, saúde, em nome de Jesus. Que eles, que apesar da dificuldade, que nada falte, Pai, a cada uma das nossas famílias. Sustenta, abençoa, renova, protege, para a glória do Teu nome. E oramos também pelas nossas crianças. Oh Deus, cuide delas. Abençoe também suas vidas, Deus, que elas aprendam mais do Senhor, Deus, nesse tempo, e que o Senhor use os pais, os responsáveis, as suas famílias, para ensinarem a sua palavra, para cuidar delas, Pai, para dar bom testemunho, para discipular os seus filhos, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos pelo bem que o Senhor tem feito e queremos continuar contando e cantando as suas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, toda a igreja, aqueles que nos visitam. É um prazer compartilhar mais um domingo a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, falando sobre a série de Páscoa, a Redenção. Como nós já dissemos na semana passada,
que redenção significa resgate, significa o preço pago pelo nosso pecado na cruz do Calvário, e vimos também todo o processo que Jesus estabeleceu a ceia dentro de uma Páscoa judaica, definindo um novo padrão para a Páscoa judaica, como os discípulos receberam, e como também ele já havia previsto a traição de Judas, e sai daquele momento de Páscoa, decidido então a entregar Jesus para as autoridades romanas, através dos líderes judeus. Logo depois, na verdade, dando continuidade ao texto, nós vamos continuar lendo em Mateus, capítulo 26, que diz: Então Jesus lhes disse: Esta noite, todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhes Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Logo depois disso, no Monte das Oliveiras, ou no Getsêmani, Jesus deixa os discípulos chamando Pedro, Tiago e João para estar com eles mais à frente. Em um determinado momento ele diz da tristeza e da angústia que havia na alma, pede para eles orarem, ele se afasta um pouco, aonde ele ora, clamando: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que não faça a minha, mas a tua vontade. Ele volta, os discípulos estão dormindo, ele chama atenção: não pôde vigiar comigo em oração nem por 1 hora, e ele volta, e eles dormindo, e pela terceira vez, quando ele volta, e eles também estavam dormindo, ele diz para eles: é chegada a hora, eis que chegaram os homens que vão me levar. O texto de Mateus diz que ele terminou de falar e Judas se aproxima, dando o beijo da traição, que era o sinal ou a senha que ele tinha combinado com os soldados. Os soldados logo se aproximam para prendê-lo. Pedro tira a espada e acerta a orelha do soldado. Na verdade, ele queria acertar o pescoço, mas tomado pelas circunstâncias, ele erra a pontaria, o ataque, acertando só a orelha do soldado. Eles se rendem diante do número de pessoas que tinham. Os discípulos fogem, Jesus se entrega, ele chama a atenção dos soldados, dizendo: por que não me prenderam enquanto eu estava no templo? Por que me prendem como se eu fosse um grande bandido perigoso? Porque era assim que se perseguia os bandidos perigosos, era durante a noite e com uma grande quantidade de soldados. E o texto relata que os que prenderam a Jesus, a partir então do versículo 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, estava assentado Pedro fora do pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém,
o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E aqui em parênteses, Pedro era galileu, e na Galileia havia um sotaque especial, havia uma mistura de judeus, a língua não era bem falada, e eles logo identificaram o sotaque de Pedro. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, é muito triste quando olhamos para os passos que o Senhor deu, entregando a sua vida no período de Páscoa, e como seus discípulos, os seus amados discípulos, fugiram ou abandonaram, e como isso nos ensina qual deve ser a nossa postura em relação à nossa caminhada com o Senhor. Nos abençoe neste momento, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, relendo o contexto, já foi falado um pouco no começo da leitura, o relato da prisão de Jesus e da negação de Pedro está escrito nos 4 evangelhos, mostrando a importância deste relato. Muitos dos eventos da história de Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus, não estão nos 4 evangelhos, mas esse é um dos relatos que nós encontramos nos 4 evangelhos, e quando nós temos um relato encontrado nos 4 evangelhos, ressalta a importância desse relato diante da história de Jesus. No entanto, não existe unanimidade nos relatos. Cada autor coloca detalhes mostrando quase que um quebra-cabeças de como a cena aconteceu num todo. Então, um dos autores conta que Jesus cura a orelha do soldado, outro conta que o soldado chamava Malco, somente um deles conta que era Pedro quem havia desfeito o ataque ao soldado, ou seja, nós lemos os 4 relatos e montamos uma cena mais completa do que aconteceu, tendo em vista que cada autor, cada evangelista, ou cada autor dos evangelhos, não tinha como princípio contar a história com detalhes unanimemente, mas eles certamente vivenciaram o momento, usaram o texto de referência, que é o texto de Marcos, e aí contaram, segundo aquilo que eles vivenciaram, um parecer de como as coisas aconteceram. E diz que logo após a ceia da Páscoa, onde o traidor for indicado, Jesus caminha com os discípulos até o Getsêmani. E é interessante notar que não existe muitos detalhes ou muita clareza se essa conversa ainda se dá na saída do cenáculo, se já se dá no caminho, ou se já no Getsêmani, onde Jesus indica que ele seria abandonado pelos discípulos. E ele fala para os discípulos, então, olha, essa noite vocês serão dispersos, escandalizados. Diz que isso é um cumprimento da profecia, que o pastor ia ser aprisionado e as ovelhas dispersas. E Pedro diz que, olha, Senhor, eu não vou te abandonar, o Senhor não vai estar sozinho. E se o Senhor for entregar a vida, eu estarei junto com o Senhor entregando a minha vida também. E aí Jesus olha para Pedro, e é interessante que o relato de Mateus
não conta os detalhes de outros autores, quando diz Pedro, a tua alma, você vai ser peneirado nessa noite, o diabo pediu a sua alma, mas você não vai ser entregue definitivamente ao pecado, e quando você se converter, você vai para a Galileia, e quando eu ressuscitar, depois dessas coisas, a gente vai estar juntos e eu vou dar uma nova informação. Mas quando Pedro escuta essa informação, ele diz assim: eu jamais vou fazer isso, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou deixar o Senhor. E todos os discípulos, diante da postura de Pedro, falam assim: eu também não, Senhor, eu também não. Estamos juntos, caminhamos juntos e estamos preparados para o que der e vier. Jesus então se afasta dos 12, levando 3. Normalmente era Pedro, Tiago e João, os mais próximos. E ele fala do momento que ele vivia, de dor, de tristeza, de tensão. Ele se afasta, ora. Um dos narradores do Evangelho diz que enquanto ele orava, o seu suor se tornou em gotas de sangue. Um dos anjos o servia diante do momento de dor e ele volta e os discípulos dormindo, e isso acontece por 2 vezes, até que ele diz: é chegada a hora, vamos, já estão chegando os soldados. Judas se aproxima, chama-o de mestre, e lhe dá um beijo, sinal combinado com os soldados para identificar quem era Jesus. E após o sinal, os soldados então se aproximam para prendê-lo. Um dos discípulos, com sua espada, fere a orelha de um dos soldados. Como já disse, o objetivo não era acertar a orelha, era matá-lo, cortando-lhe o pescoço. Mas Lucas é o único a citar que o Senhor Jesus pega a orelha e coloca no lugar e restaura a saúde de Malco. E João relata o nome do soldado, que era Malco, e fala abertamente que o agressor havia sido Pedro. Jesus fala para Pedro: Pedro, não é por falta de segurança, porque se eu simplesmente clamasse, o Senhor me mandaria legiões de anjos para cuidar e me poupar desse momento. Mas, na verdade, é o momento que estava escrito e que eu deveria passar, e por isso estou sendo entregue. Jesus ainda fala com os soldados, dizendo o seguinte: olha, por que não me prenderam durante o dia? Era fácil, não precisava tantos soldados, não precisava tanto armamento, mas Jesus se entrega sabendo que antes não era o momento que o Pai havia determinado. Jesus fica sozinho. Não sozinho porque haviam soldados, havia a multidão que possivelmente acompanhava a busca dos soldados pelo Jesus criminoso, mas diante do medo da prisão, julgamento e possível morte, todos os discípulos fogem, mas Mateus relata que Pedro o acompanha à distância. Pedro fica próximo da onde estava a reunião do Sinédrio. Alguns textos dizem que foi a mesma empregada que, em momentos diferentes, diz a Pedro que ele era um dos que estavam com Jesus. Outros textos dizem que foram pessoas diferentes, mas nas duas situações Pedro nega: não fui eu na primeira vez, não conheço, não tenho nada a ver com esse homem na segunda vez, e na terceira vez Pedro então começa a praguejar, dizendo coisas que ele normalmente não dizia, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso.
E quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta, e João relata que Jesus olha para Pedro, fita o olhar em Pedro. Algumas pessoas acham que Jesus olhou com aquele olhar assim, eu já não tinha dito, tá vendo como eu havia dito? Mas eu creio que o olhar de Jesus é um olhar amoroso, um olhar que olha para o amigo dizendo, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu continuo te amando. Pedro, então, sai e chora amargamente. E eu creio que se existe algo de bom a ser seguido em toda essa história em relação ao personagem Pedro, é essa disposição de chorar diante do erro, de chorar diante do pecado, de reconhecer que ele não havia cumprido, que ele não havia confiado, em reconhecer que ele não era capaz de fazer aquilo que ele tinha ideia de que fosse, e isso leva a uma tristeza, a um choro, a um arrependimento, e necessariamente a gente vai ver no decorrer da história um processo de restauração de Jesus à vida e ao discipulado de Pedro. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Muitas vezes, nós passamos ou cometemos os mesmos erros que eles diante do perigo ou diante de ameaças que possamos ter ou receber diante da nossa caminhada. Mas Pedro o nega veementemente, ele é o único de todos os 11 que participavam daquele processo, que nega, declara diante da empregada ou das empregadas, ou diante de todos os que estavam reunidos, e alguns até sugerem que estava reunido gente que era da família de Malco, que havia sido atingido por Pedro, e eles até relatam, não, você estava com Jesus, a gente sabe que você estava, e ele nega e ele pragueja. Qual é o caminho que nos leva à negação? Qual é o caminho que pode nos conduzir a erros tão desastrosos como foi o de Pedro? Quais caminhos que podem nos levar a negar a Jesus de maneira diferente, mas efetivamente em nossas vidas? Primeiro, é seguir Jesus de longe. Diz o texto que, movido pelo medo, talvez, movido pela vergonha, diante daquele que estava sendo tratado como criminoso, Pedro se adiante. E é interessante que, ao seguir de longe, Pedro, até o momento, não tinha consciência de que há poucos momentos, ou há poucas horas, antes desse acontecimento, ele tinha prometido que estaria com Jesus, do lado de Jesus, disposto a entregar a vida por Jesus. E apesar dessa declaração, e apesar dessa promessa, e apesar de dizer que ele não seria disperso, que ele não abandonaria, ele o segue de longe, demonstrando o distanciamento que ele achava seguro de estar diante do Mestre. Pedro o segue de longe, e algumas coisas que ele havia falado e algumas coisas que ele havia ouvido não fazem o mesmo sentido que no passado. Queridos, talvez na vida cristã, quando nós passamos por um processo de conversão, um momento de comunhão maior com Deus,
nós nos sentimos na presença do Senhor, nós prometemos coisas para o Senhor, nós fazemos coisas para o Senhor, nós temos o desejo sempre de estar na presença do Senhor, nós temos prazer de louvar ao Senhor, de estarmos em todas as programações da igreja, nós somos movidos pelos cânticos, pelo ensino da palavra, ouvimos Deus falando ao nosso coração, mas quando nós somos levados pelas circunstâncias e nos esquecemos de quem somos, do que Deus fez na vida da gente, quando nós somos levados pelo pecado, quando nós somos levados por circunstâncias que fogem ao nosso controle, aquilo que vivemos no passado parece estar distante da realidade que nós vivemos. Eu me lembro da minha adolescência, quando estava na igreja, quando participava dos cultos, quando participava das campanhas existentes, quando muitas vezes eu ganhava as gincanas existentes por conhecimento da Bíblia, por dedicar-me aos estudos, mas parece-me que tudo aquilo não fazia sentido mais no meu coração. É como se eu estivesse presente, mas meu coração distante do Senhor. É como se eu aprendesse de Deus, mas as coisas de Deus não aquecessem mais a minha alma. E por muito tempo, eu segui Jesus de longe, até que ele me chama para perto, como ele chama Pedro, em João 21, indo buscar uma pescaria onde Pedro havia dito que haveria de deixar o chamado de ser pescador de homens e que voltaria a ser pescador de peixes. E Jesus vai atrás e renova o compromisso. Pedro, pastoreia o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Pedro, você me ama. E Pedro, então, agora, esvaziado de toda arrogância, de todo orgulho, de toda confiança, ele simplesmente fala: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição de amá-lo como o Senhor me ama. Então, Pedro é usado e preparado por Jesus para ser um dos líderes da igreja cristã primitiva. O segundo princípio, já mencionado, alta confiança. É quando nós caminhamos com Jesus, mas nós nos achamos capazes de realizar a caminhada sozinhos. Eu não digo sozinhos sem Jesus, mas quando Jesus nos desafia, a gente sempre fala assim: Senhor, conte comigo, pode deixar que eu dou conta do recado. Tem que pregar, deixa que eu prego, tem que cantar, deixa que eu canto, tem que liderar, deixa que eu lidero. E nós nos sentimos autossuficientes para desenvolver o trabalho cristão, autossuficientes para desenvolver a nossa caminhada, autossuficientes para realizarmos tudo aquilo que Jesus nos pede. Quando Jesus disse: Pedro, hoje mesmo você vai me negar, ele falou assim: jamais, nunca, Senhor, pode deixar, conta comigo. Os discípulos todos disseram: contem com a gente, não o desapontaremos. Até aquele momento, Pedro demonstra estar depositando sua confiança em si mesmo, suas habilidades, sua liderança, seu histórico. Nós temos que entender que Pedro era alguém conceituado, ele tinha uma frota de barcos com seus sócios. João e Tiago eram seus sócios, e por isso na pesca maravilhosa, quando eles se dispõem a levar Jesus para pregar, afastar o barco da praia para que as pessoas pudessem ouvir Jesus, e Jesus fala assim: olha, vamos pescar, e Pedro olha para Jesus dizendo assim: Jesus, o Senhor fala bem, o Senhor é um homem com coração bom, o Senhor fala, o nosso coração se aquece, mas de praia, de pescaria, quem entende sou eu. Tem muita gente na praia, muito barulho, está durante o dia, não é a melhor hora para pescar. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou lançar. E quando então as redes estão abarrotadas de peixe, ele chama
os seus sócios, os seus amigos, para vir ajudar a tirar a rede. Pedro era um homem habilidoso, ele tinha liderança. Ele era conhecido como Zelote. E o Zelote era um partido de esquerda do povo judeu, que pensava em lutar até mesmo com armas para libertar o povo de Israel do Império Romano. Embora houvesse adeptos, houvesse uma filosofia de tomar o poder, a força, numa revolta, esses homens eram treinados ou estavam habilitados a cuidar do povo, a liderar o povo, a motivar o povo, a treinar o povo a enfrentar o Império Romano. E o próprio histórico de Pedro, ele havia declarado que Jesus era o Filho de Deus, e o próprio Senhor Jesus havia dito, não foi carne ou espírito que te revelaste esse tipo de coisa, Pedro. Deus colocou no seu coração esse discernimento. Então Pedro havia recebido a aprovação, muitas vezes, de Jesus. Ele havia trabalhado para Jesus, ele havia expulsado demônios, ele havia curado enfermos, ele havia feito as obras que Jesus havia determinado. Havia um histórico onde Pedro se sentia devidamente amadurecido e capaz de realizar a obra que Jesus estava chamando. E a segunda coisa onde Pedro colocava a sua confiança era nos seus próprios sonhos, nos seus objetivos, nos seus ideais. Ele, como um dos líderes do partido de esquerda, o sonho era retomar o poder, que o povo de Israel tivesse o governo em suas mãos, e por isso todo o tempo a briga era quem é o maior, quem vai estar à direita e à esquerda quando Jesus tomar o poder. E isso tudo fez com que Pedro tivesse a plena convicção que, indo para Jerusalém, os seus sonhos seriam realizados, aqui de fato Jesus tomaria o poder romano, que o povo de Israel fosse libertado. Eles estavam indo para a capital na convicção e certeza de que o Messias restauraria o reino. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, hoje é o domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa, e Jesus entra montado num animal simples, mas todo mundo jogando ramos e as vestes, dizendo Hosana ao que vem em nome do Senhor. Era um reconhecimento público de que o Messias estava entrando na capital e algo de novo iria acontecer. Todas essas circunstâncias fizeram com que Pedro confiasse que seu sonho seria realizado, que ele estava devidamente habilitado para fazer a coisa. E quando nós confiamos nos nossos sonhos, nas nossas habilidades, nos nossos diplomas, nos nossos dons, no nosso conhecimento, nós somos levados a caminhar da mesma forma que Pedro caminhou, e diante de frustrações, da negação dos sonhos, da incapacidade de vermos as coisas acontecendo como gostaríamos, nós nos frustramos e muitas vezes negamos a Jesus. Vivemos de longe, confiamos em nós mesmos ou em outras circunstâncias e nos afastamos daquilo que Jesus nos chamou para fazer. E a negação de Pedro acontece também por causa da desobediência. Por várias vezes Jesus havia dito que eles deveriam vigiar e orar. Enquanto estavam no Getsemane, Jesus diz: vigiar e orar para que não entreis em tentação. Mas eles estavam tão cansados, eles estavam tão envolvidos com tudo que estava acontecendo, e talvez eles fossem incapazes de orar, incapazes de depender do Senhor, incapazes de discernir aquilo que Deus queria da vida deles através do Mestre.
O Senhor Jesus já havia dito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca e ela nos conduz a depender não da vontade de Deus através do espírito, mas da nossa própria vontade. E por isso a gente tem que orar o tempo todo. Por isso a gente tem que vigiar o tempo todo. Pedro não orou, Pedro não vigiou, e Pedro ficou vulnerável à sua própria natureza e à ação do inimigo, querendo esvaziar a sua fé, esquecer de tudo que ele havia feito, ou que Jesus havia lhe prometido, nos motivando o seu coração a retomar aquilo que Jesus havia determinado e esperava dele. Olha que Riley diz: feliz é o homem que possui uma Bíblia, mais feliz ainda é ele que o lê, e o mais feliz de tudo é ele que não só lê, mas obedece. Nós devemos ler a Bíblia, nós devemos buscar a palavra do Senhor, nós devemos conhecer a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós nos voltamos para a Bíblia como um aprendizado acadêmico e não como nós prometemos a nossa pública profissão de fé, não como nós prometemos quando fomos ordenados pastores, presbíteros e diáconos, de ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. E nós usamos a Bíblia como a nossa regra de fé e não de prática. Nós conhecemos a vontade de Deus e não obedecemos praticando a palavra de Deus. 4 perguntas. Como você tem seguido a Jesus? Como você tem se dedicado ao trabalho dele? E é lógico, a gente vive num momento de pandemia, devemos manter o distanciamento social, devemos usar máscaras, devemos tomar todo o cuidado para a não contaminação, enquanto não chega a vacina para todo mundo. E talvez a pergunta se reflita mais no período antes pandemia, e talvez pode nos direcionar na própria pandemia. A gente tem se dedicado ao trabalho do Senhor. A gente tem seguido a Jesus de perto ou de longe. As pessoas olham para você e veem uma identidade que você tenha, ou de uma vida que você tem com Jesus. Como você se comporta na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. As pessoas veem Jesus através da sua vida, ou você tem seguido Jesus de longe, e se em algum momento as pessoas identificam: não, você tem algo difícil, você fala assim: não tenho, não conheço. E não insista nisso, por favor. Em que ou em quem está baseada a sua confiança? Sua confiança está baseada no emprego que você tem, na habilidade que você tem em ser promovido ou arrumar qualquer outro trabalho, caso esse não dê certo. A sua confiança está no teu sobrenome, na influência que você tem porque é amigo do chefe, porque você conhece pessoas influentes. Onde está baseada a sua confiança? O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, eu, porém, confiarei no Senhor do exército. Não deixe o seu coração ser iludido e deuses tomarem posições sutis na sua vida e a sua confiança ser depositada em algo ou em alguém que não seja Jesus. Você tem escutado e discernido a voz do Senhor? Qual foi a última vez que Deus falou ao seu coração, que Deus mostrou claramente o que você deveria fazer, qual a vontade objetiva dele para a sua vida e para o seu coração? E quando você ouve, você tem sido obediente a Jesus? Você tem estado disposto a obedecê-lo? Você tem estado disposto a fazer aquilo que ele necessariamente
ordena para que você faça. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça e por tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja o nosso coração de toda soberba, de toda vaidade, de toda confiança em nós mesmos ou em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Senhor. Que o Senhor nos dê o amor necessário, a paixão necessária para que nós sempre o sigamos de perto e dá-nos disposição. Não somente de conhecer, mas acima de tudo, de obedecer a tua palavra. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana, você que nos visita, seja bem-vindo e pedimos para que você ainda não se desconecte, que o pastor Daniel vai ter algumas informações para te passar. Deus abençoe. Se você puder, fique mais um pouquinho conosco, que nós temos alguns avisos importantes para te passar. O primeiro é sobre o nosso culto de Páscoa. Na série que nós estamos fazendo, nos preparando para a Páscoa, nos Passos da Redenção, nós faremos um culto especial nessa próxima sexta-feira, no dia 2 de abril, Sexta-feira Santa, às 19 horas, via aplicativo Zoom. E nós gostaríamos muito que você participasse conosco. Será um tempo diferente, um culto diferente, o qual você não vai participar solitário na sua casa, pelo canal do YouTube, mas via aplicativo Zoom, nós juntos vamos celebrar, cultuar, cantar, ouvir a palavra de Deus, se possível vermos uns aos outros via aplicativo. Então, a intenção é de termos esse tempo de união, de amizade, de louvar a Deus, de aprender sua palavra e de rever também de alguns irmãos e irmãs da igreja que há muito tempo a gente não vê. Então, se você puder, se programe e participe com a gente. Eu tenho certeza que será um momento muito especial e muito edificante para todos nós. O próximo aviso é sobre a mensagem de hoje. Se você teve alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, esclarecer algum ponto com o pastor Jonatas, aí na tela está o telefone dele. Você pode ter a liberdade de escrever uma mensagem e de conversar um pouco sobre o sermão de hoje com o pastor. E nós estamos conectados nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Essa mensagem, se você foi abençoado por ela, você pode divulgar para os seus contatos. Você pode entrar lá no nosso canal, IP Barão Geraldo, em qualquer uma dessas redes sociais, nos seguir e compartilhar todo o material que tem sido postado ali. E mais, sobre atendimento pastoral. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis, tempos de crise, de incertezas, de medo. Se nós, como pastores, pudermos ajudar você, ouvir você, orar pela sua vida, pela sua família, nós estamos à disposição e nós gostaríamos de ter esse tempo com você. Você pode escrever diretamente para nós, pastores, ou se você quiser, pode escrever para o Wagner, nosso secretário, também durante a semana. Nós teremos muito prazer e muita disposição em ter esse tempo precioso com vocês. Sobre a grande história, a jornada que irá te ajudar a entender o amor de Deus e o seu propósito na história. Nós começaremos, sem ser essa semana, na outra, e hoje, nesse domingo, é o último dia para você se inscrever no link que nós temos divulgado tanto nas nossas redes sociais, como no Instagram, está o link lá, você pode encontrar, ou no nosso canal de divulgação do WhatsApp da igreja. Você pode se inscrever até hoje. Por que até hoje? Porque nós estamos definindo o melhor dia da semana. Depois você pode participar na próxima semana, sim, né? Você ainda tem uma semana para decidir se você vai participar ou não. Mas você não poderá participar da definição do dia, que é o que a gente está tentando equilibrar com as pessoas que já se inscreveram. Então,
Até hoje você pode se inscrever na ficha e assinalar os dias que você tem disponibilidade para estar conosco. Vai ser um tempo muito precioso. Lembrando que você pode divulgar esse curso de 12 encontros online para os seus contatos, familiares, cristãos, não cristãos. Eu tenho certeza que será um tempo marcante para a vida de cada um. Os pequenos grupos continuam se reunindo semanalmente. Nós temos divulgado os links de acesso no dia do grupo. Então você pode escolher por um deles, se envolver e participar com a gente. Escola Bíblica Dominical. Nós temos classe para toda a faixa etária de crianças a partir dos 2 anos. Se você tem acompanhado os nossos cultos pela internet, mas o seu filho ainda não participa de uma sala, você pode solicitar para a gente o link da faixa etária dele, que a gente vai ter muita alegria de te passar. Então faça isso, tá joia? E os adolescentes, eles têm estudado sobre cosmovisão bíblica às 11 horas. E os adultos, sobre esse tema, somos todos teólogos, é uma introdução à teologia sistemática, às 11 horas via plataforma do Meet. O Contos do Barão, estamos numa série de Páscoa muito legal. O pessoal está cada dia mais criativo, mais legal nas suas histórias, tem sido muito bom. Então assista com seus filhos, participe-os, se envolva-os nesse projeto, tem sido uma bênção. E divulgue também para os seus contatos. O trabalho da diaconia, se você quer ajudar com alimentos, com roupas, com oferta financeira para que nós ajudemos as pessoas carentes, menos favorecidas, você pode fazer isso deixando na nossa igreja durante a semana ou solicitando que um dos nossos irmãos diáconos retire na sua casa ou até mesmo fazendo um depósito na conta da igreja que está aí na tela. Se você fizer o depósito, nós pedimos para que você identifique para nós, nos envie o comprovante dizendo que essa oferta é específica para o trabalho diaconal. E os dízimos e as ofertas, se você deseja fazer o seu depósito ainda essa semana, a conta é a mesma, está aí na sua tela, tá joia? Então são esses os tem mais um aviso, e eu sempre tenho me esquecido de dá-lo no início porque nós estamos sem uma imagem para ele, mas é a respeito da assembleia da nossa igreja. Nós teremos assembleia para eleição de 3 presbíteros no dia 15 de agosto. A gente ainda está estudando, orando para decidir a melhor maneira de como essa assembleia vai acontecer, mas nós teremos essa assembleia porque é importante para a vida da nossa igreja, então ore por isso e se prepare para indicar possíveis candidatos ao presbiterato. Nós adiantaremos a indicação dos candidatos, então a partir do próximo domingo, não nesse ainda, mas a partir do domingo, dia 4 de abril, você pode fazer a sua indicação, né, alguém que você entende como um homem segundo o coração de Deus, que tem as características ali que Paulo escreveu tanto para Tito quanto para Timóteo sobre ser um presbítero na igreja. Você pode indicar o nome de um homem, ou para mim, ou para o pastor Jonatas a partir do próximo domingo. Tá joia? Então ore por isso, que é um momento muito importante para a vida da nossa igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, um excelente domingo e uma ótima semana em nome de Jesus.